Ok, dia São Paulo, 3 de maio de 2019, nós vamos começar uma live e o título da live será Vida após a morte, conhecer, entender, compreender, aceitar, corrigir, quer dizer, não vamos entrar nessa vibe, tá? Então, vida após a morte, só para contextualizar vocês, vida após a morte tem a ver com aquilo que você é e deixou de ser. Então, se eu voltar no passado, eu pego o Benhur e a Fernanda com 5 anos de idade, o Benhur é Benhur, 5 anos de idade, a Fernanda é Fernanda, 5 anos de idade, Jackson é Jackson, 5 anos de idade. Mas com 10 anos, não é mais o mesmo. Então, o de 5 morreu. Então, essa é a sacada do negócio, tá? Então, como que a gente vai fazer vida após a morte? Como que você vai entender, vai compreender, como que você vai configurar essa vida após a morte? Você vai preparar para a próxima vida tua, para a próxima consciência de ser. Tá? Eu não sei o que vem na cabeça de vocês, mas eu vou jogando. Primeira coisa que vem na minha cabeça é que o nome permanece, né? A Fernanda é a Fernanda, mas não é a Fernanda. Mas não, e você acha que é? É. Não é só o nome, você também tem uma. Eu acho que eu continuo sendo o Jackson. Eu também acho que continua sendo a Fernanda. Então. Mas de vez em quando não. Eu fico questionando o seguinte: o que os animais acham numa floresta, o que eles estão chamando? É o ser humano que criou o nome. Tá, mas aí você está falando você sai do ego, né? Você sai da ausência do eu, né? Você entende? Porque o eu já é uma cultura, a gente já recebeu esse eu meio. Parece que tem algumas tribos ou algumas civilizações que não tinha esse eu. Era só um nós, né? Não tinha uma identificação do indivíduo. Então ele estava sempre envolvido, ele era o envolvimento dele. Essa coisa me traz uma experiência muito recente, assim. Recente porque concluída recente, mas acho que começou já há algum tempo atrás, assim. De começar a voltar para dentro e realmente na trilha do autoconhecimento. Assim. E aí, lembra quando a gente falava lá atrás de umas conversas nossas do efeito borboleta, daquele filme? Que você volta, de repente resolve coisas daquele outro ser que não é mais você, e você se desprende dele, né? Você não carrega mais aquele ser junto com você, em memória, até no corpo, de uma certa forma, tentando manter vivo para resolver alguma coisa que era daquele ser de 5, de 10, de 15 anos. Agora veja só, esse é um tema. O efeito borboleta, para mim, é a grande solução de você mudar o teu passado. Ele é o filme, para mim, é um filme exemplo de você fazer a mudança no passado. Mas olha só, parece que não é toda a memória do teu passado que é um ser. Umas têm identidade, tem um ser. E umas que têm identidade, e agora eu vou jogar dois pontos para vocês. Tem memórias que você se apegou, tem memórias que você negou e escondeu, se apegou e escondeu, negou e escondeu. Então, mas essa memória que você negou e escondeu, e tinha um personagem, tinha um ser, tinha um espírito. E eu acho que o efeito borboleta que você falou agora parece que tem essa intensidade, você entende? É uma memória, mas não era eu, era um eu ali dentro, não era uma memória, eu estava lá sofrendo, eu estava lá usufruindo, eu estava lá gostando. Então parece que não é uma simples memória de você caminhando na rua. Entende o que eu falo ou não? Entendo. Parece que tem que ser uma memória com engajamento emocional, parece que ela pega em alguns outros lugares e essa memória vira um espírito. Uma entidade que fica migrando dentro de você. Aí você foi lá na memória, mexeu nela, igual o efeito borboleta, escreveu diferente, ou olhou ela diferente, e o espírito sumiu. Mas é bem assim, a sensação é realmente essa. Até as memórias ficam diferentes quando você vai lá e escreve diferente no passado, ou muda a percepção do passado naquele eu daquele momento,
com uma consciência do eu de hoje, assim. É uma coisa... ainda é meio difícil eu explicar isso em palavras. É uma sensação. Místico. Mas é isso, olha só, quando o meu, você vai falar o quê, meu? Manda. O que eu vou falar é o seguinte: enquanto a gente quiser consertar o passado, voltar para o passado e ajeitar as coisas, isso significa que você está preso ao passado, você está preso ao seu ego, preso à sua identidade, e você está apegado à não transcendência. Você não se desprende, você continua catalogado, você está preso ao passado. Isso significa que você quer se manter vivo, não morrer. Pronto, pronto, é isso aí, esse é o tema. Então, o fato de você estar preso ao passado é o medo da morte. Quer dizer, se você não tem o medo da morte, você está morrendo todo dia, isso você está em pleno crescimento e em plena transcendência. Eu entendo assim. A transcendência é o desapego do passado e você, no presente, já vive o teu futuro. Então, você não toma mais um elemento no próprio presente, você vive o teu futuro, você pode puxar isso. Deixa eu só voltar ao que a Fernanda falou. Se você vai olhar uma coisa nessas leis da física, blá, 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 você pega, quando você olha o objeto é alterado quando você olha. Quando você olha um átomo, um elétron, o elétron muda de posição porque você teve um cara olhando. Se teve um cara olhando, ele já mudou. Então, olha só, toda vez que você recorre a uma memória, essa memória muda. Então, toda vez que você recorre a ela, você muda. Mas muda com quem está olhando. Então, eu vou pegar uma memória tua, um pouco mais cristalina, mas se eu olho ela com o ser, como a Fernanda de hoje olhou ela muda. Mas se a Fernanda de amanhã olhar ela muda diferente. Porque toda vez que a memória recebe um olhar, ela naturalmente está na rede cerebral, ela está com sinapse, ela está com um monte de coisa. Naturalmente ela está mudando com a evolução tua. Naturalmente. A memória vai mudando sozinha. Mas tem outro aspecto. Quando ela é olhada, quem olhou altera ela. Saca? Então é bem sofisticado mesmo. Porque se você olhar a memória e aí você aprende mais alguma coisa e olha a memória de novo, o que você aprendeu você jogou nela. Você entende? Então é uma memória infantil, não tinha capacidade de ter esse conteúdo filosófico tão grande, mas eu tenho conteúdo filosófico e olhei para a memória e o conteúdo foi para ela. Exatamente. Então, e aí o conteúdo filosófico, o conteúdo de culpa, o conteúdo de medo, depende do jeito que você olhar para essa memória. Não, e tem memória que tem. Porque olha só, o meu está falando do apego e. O apego e negação é bucha. Realmente é complicado, tá? E a transcendência de deixar-se ser outro é bem sofisticada mesmo, é um caminho. Mas essa memória que está lá, e se ela criou uma certa intensidade de um certo personagem, ela se esconde também. Você não acessa ela. Ela fica escondida, cara. Então, quando você fala assim, estou apegado à minha memória, não, eu não estou lembrando. Não lembro. Mas por que você é tão retesado? Por que você está assim? Não sei, eu sou assim, é minha filosofia, é minha vida, é alguma coisa diferente. Então, é uma coisa bem sofisticadinha mesmo. E outra coisa, Fernanda, quando você olha, voltou para o passado e olhou. Ok, alterou. Mas e se a tua memória for memória do futuro? Notou? E é isso que eu indico para todo mundo. Tenha memória do futuro. Como que vai ser você daqui a 10 anos. Tenha memória do futuro. Mesmo assim, o hoje, olhando a memória do futuro, muda ela. Então o que importa é você ter a meta. Não quer dizer que você vai para lá. Ter a meta é você ir mudando a meta. Não tem problema mudar a meta. Mas não ter a meta é complicado. Não ter a memória do futuro é não ter plano. O teu planejamento está pronto. Se você não tem plano, o teu plano vai falhar. Se você tem plano, o teu plano pode ser mudar o plano. Não tem problema, mas aí está mais estratégico. Porque se você tem plano, você tem memória. Se você tem memória, essa memória já atua em você. Por quê?
Porque eu recebo o estímulo visual, sonoro, auditivo, caramba, gustativo, perceptivo. Esse estímulo entra no meu cérebro, usa as minhas memórias para decodificar. Se eu tenho memória do futuro, o estímulo já fica diferenciado. Se eu tenho memória só do passado, eu volto a ser. O estímulo é antigo, o estímulo é retrógrado. Muito bem. Vocês já tiveram alguma experiência de reassistir um filme que vocês viram há alguns anos atrás e daí perceber que esse filme é totalmente diferente? Isso é uma prova de que vocês não são a mesma pessoa de 2 anos atrás. Sem dúvida, assim como ler um livro, ouvir uma música com um olhar diferente, com um ouvido diferente. Então, mas, por exemplo, quando você lê um livro, quando vê um filme, quando vê uma música, quando vê um quadro, se esse filme, se essa música, ou se essa paixão com alguém, tá? Ou com alguma coisa, alguma paixão, a paixão em si, esse engajamento emocional num filme, eu estou considerando, nessa fala de hoje, eu estou considerando que o teu filme é a tua vida passada, quando você assistiu. Porque no filme houve engajamento. Então o filme é você. E a tua visão do filme foi você. E se você não se apegou ao filme e você assistiu sem qualquer tipo de parcialidade? Não, mas o filme, se ele trouxe a emoção, ele teve um engajamento, ele teve uma etapa de memória, não teve? Por que não? Você entende? Se não teve engajamento, na metade do filme você parou. Você desligou a televisão, eu vou assistir. Eu não vou assistir, porque você não teve identidade nem com o mocinho, nem com o bandido, nem com ninguém. Claro. Se você não teve identidade, Desliga. parece que a identidade é a tua vida, você entende? E aí você está assistindo um filme, ou você está jogando um game, e aquilo que o Benhor falou, e a mãe fala, para, vamos almoçar. Você acha que vai morrer, né? Porque você já criou a identidade. Você não pode parar agora, né? Bem isso. Olha só, eu queria discutir 3 temas, tá? Mas cada um falar com um tema. E eu chutaria 3 temas, vocês escolhem um dos temas e a gente fala. Mas sobre isso, vida passada, tá? Um é ciúme, outro é pânico, e outro, calma aí, cadê o outro? Ah, raiva. 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 Ciúme, pânico e raiva. Quem fala o quê? Eu escolho pânico. Então eu, raiva. Eu, raiva. Vai ficar no ciúme. Ciúme. Tá bom. Então a pergunta é a seguinte. Então eu já vou falar do pânico, tá? Não tô tendo mais, mas tive, tá? Então eu vou falar bem do pânico para você. Então de repente eu tô sentado, tal, no avião, coisa parecida, e sinto que eu tenho que fazer algo, mas o coração já está disparado e eu tô suando pesado. Você entende? E falta de ar. Então, o coração está disparado, tô com falta de ar e tem que fazer algo. Então eu sou capturado pelo pânico. Eu não entro num processo de respira profundo, você vai entrar no avião, você vai estar no lugar que esteja, você entende? Simplesmente eu sou capturado, uma pulsão vem e eu começo a suar e o coração está batendo acelerado e eu não posso ficar parado. Você entende? É uma coisa... Entendo perfeitamente. Você já teve, né? Tive uma vez, faz umas 2 semanas. Você chegou a congelar ou não? Deitada no sofá, em estado de completo repouso, de repente o coração parecia que ia pular sozinho. Uma sensação de angústia, que eu tinha que levantar do sofá, que eu tinha que falar com alguém. E aí eu estava com um reloginho, fui medir os batimentos cardíacos, quase 140 batimentos cardíacos, deitada, em repouso. Sem pensar em nada errado, não tinha nada... Veio só uma onda de... Não nada, só tinha uma sensação de angústia, uma sensação de medo muito grande. E quando eu consegui
pegar o meu celular e falar com algumas pessoas para aquilo ir distraindo, assim, foi quando começou a melhorar um pouquinho. Respirando. Pois é, e aí você lembrou de respirar. Eu tô com uma ideia, mesmo no pânico, e essa fala do pânico vai mexer a ideia. Quando você tem uma consciência, se a gente está normal durante o dia, nós temos uma rede de conexão cerebral, de áreas cerebrais conectadas, e essa rede ela muda ao longo do dia. Quando você está com sono, quando você está mais desperta, quando você está se envolvendo com alguém ou não, e quando tem um pânico é uma rede diferente, entende? Cerebral, legal? E eu estou falando, eu estou querendo mostrar, eu estou querendo achar um caminho de você se identificar qual rede que você está por uma simples lembrança que você tenha. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu me encontro numa situação, por exemplo, de pânico. Você acredita que eu esqueço de respirar? Eu não lembro disso. Não, mas essa sensação de falta de ar, eu pensei em respirar depois, porque... Quando estava passando o pânico. Cara... Era uma sensação de, vou morrer. E comecei até a pensar, nossa, se eu morrer, aí amanhã eu não vou trabalhar. Aí se eu não vou trabalhar, eu preciso dormir, eu não posso dormir, por exemplo, com qualquer roupa, eu não posso dormir sem roupa, eu estava suando muito, eu preciso colocar um pijama. Porque se alguém me encontrar aqui morta sozinha, eu vou estar pelo menos vestida. Olha o pensamento maluco que passava pela cabeça, assim, nesse momento. Então, a primeira vez que eu tive o pânico não foi no avião, foi dentro da ressonância. Deu um surto de pânico na ressonância. Eu achei que ia quebrar a máquina, tá? Porque não deu uma sensação horrorosa. Mas o meu pânico foi em 95, na Polônia, quando eu estava deitado e o meu corpo começou a entrar em simpatia na ressonância do transformador da rua. Tá. Aí congelou, meus pés pararam, tudo parou. Aí eu pensei assim, a respiração vai parar e eu estou sendo possuído. Não conseguia mexer em nada, me deu um arrepio, eu falei assim, qualquer coisa agora vai acontecer comigo. Porque eu entrei num pânico de que não conseguia movimentar um dedo. Mas olha só. Nem gritar e nem falar. A Fernanda tem isso, cara, quase boas partes das noites da Fernanda. Eu tive que conversar muito com ela, porque ela falou, Jackson, eu tô desesperada, cara, eu vou ficar doida. Jackson, eu já aceitei melhor, tá? Porque e eu falei com os caras que são especialistas em sono, e eles falaram o seguinte, não sei se você estava dormindo, estava sonolento, como você estava? Sempre dormindo. O despertar é a paralisia do sono, né? É o despertar do corpo, da mente e o corpo... E o corpo está travado. O corpo travado, sem conseguir mexer nada. Ela abria o beiro à noite, abre o olho e não mexe nada. Sim. O meu caso, eu estava acordado e comecei a rastrear o som do transformador. Aí aquele som foi intensificando, foi aumentando, e eu chegando mais próximo dele, ele chegando mais próximo de mim. Até que quando ele entrou em mim o som e invadiu todas as minhas células, entraram em ressonância com ele, e daí o corpo começou a vibrar inteiro. Aí eu fiquei com medo. Pensei, vou ser possuído. Ah, eu já pensei muitas vezes que era alguma coisa assim. Sim, mas eu acho que é. Eu acho que é. Esse é o fator. Eu acho que esse é. Veja só, isso é interessante. Você está sendo possuído ao longo do dia inteiro. Só que a possessão que você tem, você acha que é você. Porque a possessão toma conta dessa fonte e eu sou eu. Ela vem e fala, sou eu. Você entende? Sou eu que vou morrer, sou eu que estou sentindo transformador no peito. Mas não é mais você, é um dos vocês, né? Então esse pânico... Então, vamos lá, deixa eu voltar na minha ideia um pouquinho e depois eu falo para vocês. Se eu tenho uma consciência e eu estou em pânico, e se de alguma maneira eu consigo me perguntar alguma coisa sobre respiração, alguma coisa relacionada, e eu não acho a resposta, é porque eu estou em pânico. Entende? Então, como que eu vou medir qual consciência, qual a possessão que eu tenho? O espírito veio e me dominou.
estou endemoniado com o espírito das memórias do meu passado, com o espírito do pânico. Mas eu não sei ainda, porque eu nem vi meu pulso. Mas de repente eu posso, não consigo, não. Se eu lembrar de respirar disso ou daquilo, é porque eu não estou em pânico. Se eu não estou lembrando disso, é porque estou em pânico. Se eu não consigo lembrar, você entende? Então eu estou colocando algum grupo de pesquisa, inclusive uns colegas, para ver se faço alguns estudos, de saber qual é o nível de consciência que você está pelo nível de memória que você pode acessar. Você entende? Vamos supor, Fernando, que você está discutindo com teu filho. Legal? Você está discutindo com o teu filho. E a discussão começa a pegar um nível mais pesado, um pouco de ira, que de repente o Benhur vai falar um pouco agora. Um pouco de ira. Nessa ira, você esquece de direitos humanos, você esquece dos compromissos de viver, você esquece de ser mãe, porque você entrou num processo de consciência diferenciado. Como monitorar isso pela falta de acesso que você tem a algumas memórias? E quais são as memórias que realmente ia definir qual consciência eu tenho? Então, eu não sei, você entende? Mas, de repente eu tenho uma listinha de 10 memórias. Olha, essas 10 memórias, se você lembra só 2, 3, 4, tudo bem, mas se não lembrar dessa você está em pânico ou não, ou onde você está, você entende? E daí eu posso sacar e falar, não acesso a memória tal, não posso fazer negócios hoje. Não acesso a memória tal, não posso falar com ninguém, eu estou mal. Por quê? Porque eu me sinto mal? Eu sempre me sinto bem, sempre sou eu. É porque eu não acesso tal memória. Talvez eu estou com a consciência distorcida e achando que continuo sendo o cara bonzinho. Entende? A gente vai tentar fazer essa jogada. Então, no pânico, por exemplo, por causa dessa falha, tá? E mais ou menos do jeito que você falou, quando o pânico meu vai passando, eu solto o ar e vou respirar, né? Mas já está passando, filho. Já está passando. É bem isso. Já tá passando, é bem isso que você falou dessa incapacidade, porque deitada no sofá, eu não sabia o que fazer, não sabia só mexer a mão, não sabia levantar meu braço. Não sabia. Quando eu consegui, depois de um tempo, não sei nem quanto tempo se passou, depois de um tempo, sair do sofá e alcançar meu celular que estava, sei lá, meio metro de distância, eu já estava ainda com angústia, mas aquela sensação de congelamento, de físico intenso, assim, o corpo tenso, cada milímetro do corpo tenso. Aí eu comecei a respirar, e aí eu comecei, mas ainda tive dificuldade. Ainda fiquei pensando, respirar devagar, profundamente. Eu tenho uma frase que eu falo, abordando esse jeito que você está falando, eu falo assim, o ser não muda. O ser que mudou percebe a mudança. Eu estou em pânico e eu não saio do pânico. Quando eu saí do pânico, e agora eu percebo que eu estava respirando mal, mas eu já saí, é outro ser. O ser que mudou percebe a mudança que foi feita, porque a saída daquele para esse ser. Então eu estava encarnado com o cara do pânico, e agora eu saí do pânico, e agora eu percebo, você está respirando mal. Agora, você entende? E o ser não muda. Jackson, deixa eu só falar uma coisa. É um pânico que está... o pânico coletivo. Você está do lado de alguém que entrou em pânico. E daí, essa pessoa, ela perde a razão, ela fica desesperada e todo mundo que está ao redor acaba entrando em pânico, né? Eu consegui, graças a Deus, salvei a vida de uma pessoa, foi a segunda vez que eu salvei, que estava se engasgando. Todos que estavam ao redor se congelaram, todos pararam o movimento. E eu fui o que agi e desengasguei a pessoa. Mas, e se eu também tivesse entrado em pânico e também eu ficaria congelado e essa pessoa ia ser socorrida só pelo SAMU. Então, o que eu fiz? Naquele momento, a tendência era congelar. Mas eu olhei ao redor, falei, caramba, eu tenho que chamar um personagem urgente, que é o cara que vai salvar a vida daquela lá. Pronto. Daí você fez o chamado para não encarnar o pânico. Exato. Você fez o chamado. Exato. Chamei outro cara.
Você chamou outra encarnação. Chamei. Tá? Então, justamente. E outra coisa, e esse é o momento que você fala vida após a morte. O que está agora morre, tá? E encarna outro. Mas pode encarnar outro em pânico. Não, você escolhe. Então você no controle, vida após a morte, compreendendo, entendendo, blá blá blá, aceitando, interagindo, você no controle. Você controlando isso. Exato. Porque se você não controlar, vem o cara com pânico. Espana. E aí mata a pessoa. Ou morre todo mundo. Depende do caso, onde estiver, morre todo mundo. Sim. Então esse é um ponto interessante. Esse é um ponto muito forte mesmo de você, de algum momento, quando perceber, fazer um chamado diferente. Eu tenho uma amiga minha que ela morava no 12º ou 32º, e ela viu a filha dela saindo da garagem e o carro bateu e a filha saiu do carro e caiu na calçada. Então ela via a filha deitada na calçada do 36º andar. Ela olhou e atuou chamando ambulância, não sei o quê, e depois desceu. Ela fez o chamado dela todinho e depois desceu. O marido, que era um cara que era o meu ex-chefe, amoleceu tudo, caiu. Derrubou. Você entende? Minha filha, acabou, cara. Desfaleceu. Ela gelou tudo, não sabia o que fazer. Saiu correndo, escadaria abaixo, você entende? Não esperou nem elevador. Chegou embaixo, não sabia o que fazer. Não, já estava vindo daí ambulância, já estava vindo alguma coisa e tal, porque a mulher ligou. De lá do apartamento, a mãe vê o filho ou a filha e a mãe ligar. Cara, que é isso, cara? Olha a frieza, olha o chamado que ela fez, tá? E é um processo de pânico. Ela chamou. Tá? E é interessante também que esse chamado vai ocorrer em menos de um segundo. Se você deixar passar, já entrou o pânico. Já entrou. Então nós temos que fazer. E aí que eu gosto, Fernanda, de um filminho de desenho que era Os Cavaleiros do Zodíaco. Muito bom. Você já assistiu, meu irmão? Não, eu quero que você manda para mim escrito. Eu vou assistir. Mano. Mas olha só, o filme é Cavaleiro do Zodíaco, é o Zodíaco, né? Mas o Cavaleiro ele vai mudando de etapa para etapa. Na hora que ele está lutando com o outro, são tudo muito rápido. Aí o cara levanta a arma e vai atacar. Nesse milissegundo que ele levantou a arma, o outro entra e toca no coração dele. Mas é milissegundo. É esses milissegundos que tem que ser feito o chamado. Não é um segundo depois. Porque um segundo depois você já está encarnado. Sacou? Você tem que chegar e treinar a ter um instinto o reflexo muito rápido. Milissegundo que eu falo 200 milissegundos, alguma coisa assim, tá? Então o reflexo é muito rápido. Vem a sensation, você já trocou, já fez o chamado. Não deixou nem a consciência chegar, você entende? Já trocou. Bateu, levantou, já o elemento mudou, você entende? Porque é do Cavaleiro dos Zodíacos. Você tem isso. E depois tem outro filme, desenho, que é Yu Yu Hakusho, uma coisa assim, que é da Mestra Genkai. Esse eu não conheço. Também não. Eles fazem uma batalha, não sei o quê, no mundo das trevas e tal, coisa de louco. Mas numa das batalhas que ele teve, tinha um cara que o cara tentava lutar com o cara e o cara sobrevivia. Cara, sobrevivia. Ele ia, batia no coração, mas o cara sobrevivia. Aí o cara levantou e deu o segredo dele. Né? Quando o VC vinha e tocava no coração dele com a pancada, ele tinha uma propriedade na cabeça dele de transferir o coração para o outro lado, ia para a mão. O que eu quero dizer para você? Quando uma pessoa vem e te toca no peito, teu peito pode passar para a mão, para as costas, não é no peito. Ninguém tem controle de tocar os teus órgãos vitais e emocionais. Porque você troca ele de lugar. Sacou o que eu estou falando? Sim. Então eles vinham, davam uma pancada. Então o que o cara fez para derrubar ele? Simulou uma pancada no lugar para ele trocar os órgãos vitais para outro lugar e bater naquele outro lugar. Tá? Mas a jogada. Mas qual a jogada emocional que eu peguei? Se alguém vem te atacar, às vezes ele vai direito atacar no teu peito, no teu coração, na tua emoção. Você tira a emoção dali e coloca em outro lugar. É a mesma coisa que quando você está em estado alterado de consciência, tenha certeza dos amigos que estão ao redor. Só isso. Você se protege. Você não vai estar em estado de consciência alterado ao lado dos teus inimigos. Não faça isso.
Isso é verdade, mas o fator é o seguinte, o que nós estamos falando hoje é que todo estado de consciência é alterado, você entende? O tempo todo. Mas na abertura que você recebe os ataques, né? Você tem que saber. Não, exato, mas estou falando assim, de abertura. Ao longo do dia, né? Você vai mudando o estado de consciência. O que você está falando de repente com ayahuasca, de repente com álcool, de repente com cocaína, ou de repente escutando uma música muito esplendorosa. Pronto, a pessoa está desabafando e você vai escutar essa pessoa e ela, na verdade, é um caloteiro, ela pode te derrubar, entendeu? Pronto. O Benhur ele tem umas habilidades que para mim é o calcanhar de Aquiles dele, tá? O Benhur a habilidade que ele tem na parte emocional é o calcanhar de Aquiles dele. Ele não se emociona com algumas coisas, mas também controla a emoção quando quer. Então ele fica um cara extremamente bruto quando alguém fala com ele com a emoção pesada, mas ele controla, essa pessoa não vai machucar ele. Uma pessoa que fala alguma coisa para mim, que vai chegar para ele, comigo ela vai me destruir, e o Benhur ele vai ficar normal, continua normal, ele não vai mudar. E eu realmente sou muito emocional, o cara me pega fácil, né? E em alguns lugares, daí quando a turma quer fazer a onda flutuar para pegar toda a emoção, nem sempre o Benhur pega. Ele vai pegar a emoção de música e tal, e aí ele vai embora. Mas as outras emoções do relacionamento, o Benhur nem sempre acompanha as pequenas sutilezas. E aí se defende delas. E eu não. Caio em sutileza, inclusive de fazer isso. Alguém faz isso no cabelo, mexeu na orelha, essa sutileza mexe comigo por dentro. O tempo todo. Eu também sou. O jeito de cruzar a perna, o jeito de andar, a voz alterou, mudou o negócio, olhou diferente, tudo é um contexto que me afeta, tá? Eu viro uma consciência só. Você tem ramificado muito forte o teu lado direito do cérebro. O bicho tá dominando. Tá dominando. Olha só, outra vez que eu senti pânico, que é legal, que foi muito bacana, eu tomei uma dose a mais de ayahuasca e essa dose a mais pegou na parte motora. E quando pegou na parte motora eu tentei me mover, eu não consegui. E a ayahuasca você move. Aí tentei ligar para o hotel, que eu estava no hotel sozinho. Caí da cama, não conseguia ligar. E eu acho que entrei em estado de pânico e realmente consegui só chegar lá embaixo. Cara, em um momento, depois de uma eternidade até a Ivânia aparecer, que aquilo parece que não tinha fim. O tempo, né? O tempo não existe nesse momento. Aquilo que você falou. Nossa, é bem eternidade. Eu vi a minha vida passar inteira, como diz o Benhur. Inteira. E mais, eu via toda a linha de conspiração, eu via a linha de... Engraçado, isso nunca contei para ninguém isso. Eu via a linha da droga, do efeito da droga e de estado de alterado de consciência, onde você tem guetos dentro do teu cérebro, e esse gueto é, cara, fica aqui, fica quieto, não tem que ir para fora. Por que você está fazendo escândalo? Aqui se morre quieto. Rapaz! Imagina. Mas, ô Jack, eu tive esse pânico. Isso pesado, cara. Não, mas só um pouquinho. Daí a Ivânia, quando chegou, desligou a parte motora completamente. Aí eu não consegui levantar o braço, nada. Aí caiu. A Ivânia e o pai dela, o Arlindo, tentaram me levantar, não conseguiram. Desligou tudo. Desligou a parte. Pânico, eu acho que foi pânico. Aí pensei que foi o chá, tanto falei, olha, pessoal, cuidado com esse chá aí. Mas eu acho que misturou chá com pânico. Diga, Fernanda, o que você ia falar. Eu tive um pânico numa das nossas experiências com chá, não sei se você se lembra. Foi na minha casa. E era um pânico, mas ao mesmo tempo eu tinha que fugir, mas eu não sabia para onde, não sabia por quê, e foi bem forte. Nunca tinha lembrado, fazia tempo que eu não lembrava disso. Eu nem sei se chegou a ser pânico, mas era era um pânico assombroso que eu senti naquele momento. Mas foi bem diferente do que eu tive sem tomar ayahuasca. Assim. É que o ayahuasca como ele move os neurotransmissores, ele muda alguma coisa, realmente ele vai mexer na parte emocional, ele mexe de qualquer maneira, né? E aí você, tendo um processo de reflexão, ou se o pânico veio, você não consegue. Como você vai se resolver? Ele veio. Eu já peguei alguns com pânico no ayahuasca e falei, é pesado mesmo.
Porque, cara, parece que você não tem recursos para batalhar, inclusive. Você está sem recurso. Você está fragilizado mesmo. Fragilizado. Benhor, vamos para a tua ira. Tá, a minha ira não, a nossa ira. Todos nós temos ira. Deixa eu dar uma introdução para Soraya saber, para Fernanda saber da. Olha, Soraya podia estar junto, né? Olha, para Fernanda saber do Benhor. O Benhor era um cara. Eu vou falar o que me falaram do Benhor. Eu não vi ele fazendo, tá? Era um cara que, para tentar colocar um cachorro a brigar com outro, e os cachorros que se davam bem, ele começava a provocar um cachorro até o cachorro ficar numa situação que agora ele vai brigar. Então ele provocava a ira. E ele tinha um certo domínio na cachorrada, assim, entende? Ele saía e sabia provocar a ira. Então esses caras que provocam a ira, de alguma maneira, tem um certo controle da ira também, e colocar o irado, o cara tá lá de boa, mas se um ficar irado e outro for cutucado, de repente a própria reação desse um, talvez esse é um caminho também que eu não conheço direito, mas o Benhur, com o cachorro, eu sei que ele briga. A minha mãe falava, ele fica provocando. Ele vai lá, ele fica provocando. Eu e você, nós temos um irmão que eu sempre fui, para mim foi muito fácil provocar. Em um telefonema eu consigo desmontar o comandante em um telefonema só. Mas eu parei com isso aí, entendeu? É um personagem que, como disse, eu deixo adormecido. Mas esse personagem que controlava os cachorros ou não? Esse é o mesmo personagem. Como que ele fazia? É o sádico, é o que gosta de ver o circo pegar fogo. Entendeu? É o que toca fogo no circo. Sim, mas como que você fazia dois cachorros brigar se os dois não queriam brigar? Primeiro eu tenho que colocar um estresse em um. Um só, não nos dois? Eu tenho que colocar um estresse em um. E como que você fazia? Pela pele, pelo toque. Puxando, briscando? Puxa, aproxima, chacoalha e atrito. Coloca os dois em combate. Porque a sensação que eu tenho, Fernando, é justamente ele aciona de alguma maneira algum órgão emocional do cachorro e agora ele se dispõe a uma defesa, um ataque maior, e o outro que estava de boa para se defender. Se defender, é ataque para ele. Porque agora qualquer defesa é ataque. Né? E vira uma briga que, assim, de morte, os dois. Mesmo sendo amigos, daí eles já estão brigando de morte. Daí. Esse aí eu sempre fazia quando era pequeno. Era sádico. E, aliás, um grande segredo para você, Dr. Jackson. O Aleixo Sionek é assim, o nosso pai, tá? Conheço, Aleixo. Eu herdei dele. Eu acho que ele é assim, ele é geladão, eu acho que sim, viu? Agora que você está falando, eu acho que sim. Então, sabe quem fazia isso, que eu achava bem mais sádico? Se não me engano, um dos parentes nossos, caramba, lá. É bom não falar os nomes, tá? É bom não falar os nomes. Sim. Que ele chegava e fuxicava pro ouvido do cavalo, e o cavalo saía correndo feito doido. E sabe, depois ele contou o segredo. Ele puxava a bituca do cigarro e enfiava na orelha do cavalo. Ai, caramba, judiação. Só pro cavalo sair correndo e mostrar para os outros que ele sabe falar. Jackson, você sabe do... Pesado, né? Que pesado. Há 2 semanas atrás eu estive conversando aqui, relembrando um passado cruel. Eu tinha meus 4 anos de idade, no máximo 4 anos de idade. Estávamos em um acampamento, eu peguei um cachorrinho, mexi no formigueiro, daqueles bem grandão, e coloquei em cima até a formiga chegar no meu dedo, e daí soltei o cachorro. Não, eu lembro disso, e o pastor falou para mim isso. Foi o pastor que me falou. Mas lá você estava querendo ver a dor do cachorro. Exato. E eu tinha prazer na dor do cachorro. E prazer de ver a briga dos cachorros. Sim. Mas o produto da raiva, depois que ela passa, é um prazer grande, né? Mas eu não estava com raiva. Não, No meu caso, a raiva. Muito sádica, não. Mas... Eu tinha prazer em ver aquele desespero lá. Sem raiva. Sem raiva nenhuma. É mais frio, eu não sei como que é isso. Entendeu? É mais frio. É mais frio. O Benhur tem... E provocar a raiva no Benhur é muito complicado. É difícil você provocar o Benhur. Chegar atrás da pele dele e fazer assim, ele não fica com raiva, não. Eu acho que por ter isso,
A sensação que eu tenho é que o Ben-Hur e alguns estímulos nessa parte emocional não recebe, então se provoca, quer ver no animal o estímulo que ele não tem. Você entende? De repente é uma busca de achar, cadê essa emoção, né? Cadê essa... Agora quando a ira me atinge, que por alguns fatores muito raros que ocorrem, eu tenho que policiar bastante, porque daí eu aciono um personagem muito perigoso, que é muito visceral, é o personagem que vai salvar você da tua vida. É aquele personagem que é um matador, é o cara que vem e ele vai fazer a justiça com as próprias mãos. Então é um cara que eu tenho assim procurado ao máximo evitar acionar ele. Que daí esse cara, se é acionado, ele não mede esforços. É assim, e se eu for preso? E se acontecer aqui? Não. Eu vou preso. Você não pensa nisso. Se eu for preso, eu vou me alimentar na cadeia. E se me matarem, eu vou morrer lá e tá tudo tranquilo. Mas aqui é um ponto. Olha só, eu tive o pânico, o Benhur tá falando na ira, e nesse personagem, um monstro que tem que vir, porque é o monstro que vai te salvar da UTI quando você tiver para morrer. Quer dizer, esse monstro, ele não pode ser destruído. Mas esse monstro, ele tem que ter um princípio básico, e aí que eu acho legal essas memórias. O monstro, ele tem que ter o princípio básico dos compromissos do viver, dos direitos humanos e da inteligência local. E agora libera ele. Aí fica mansinho. Não fica não, porque às vezes, veja só, a pessoa pode se doer de uma atitude que você vai fazer, mas você está despedindo ela. É o direito que você tem. Você não está com dó, você tem que despedir. E você despede ela. Você olha, compromisso do viver, eu sempre que eu coloco aqueles 12 itens nossos, mas compromisso do viver é, cara, você tem que fazer as coisas para que você não promova a tua morte. Você entende? Você tem que ter o bem-estar do corpo. Você tem que ter isso. Eu não posso nessa ira, tem que buscar esse cara, porque esse cara, a ira vem para ajudar o corpo, não é para matar o corpo. Exato. Porque essa ira vem exatamente quando o cara está matando a mulher em casa. Mas mesma emoção, e ele não tem direitos humanos, você entende? Ele pulou. No momento de crise, eu não me congelo, eu não costumo fugir e eu sempre contra-ataco, por exemplo. Um dos exemplos clássicos é no trânsito, né? Eu me policio muito, hoje em dia eu não faço mais isso. Mas eu estava uma vez com meus pais no carro, com meu filho pequeno ainda, parado no trânsito, veio um outro carro que pegou uma alça de acesso e ele passou na lateral do meu carro raspando. Uau! E aí eu fui do lado, abri o vidro e falei, poxa, você raspou no meu carro, para aí pra gente conversar. E o cara não me dava atenção. Falei, por gentileza, estacione seu carro, vamos conversar, porque você raspou no meu carro, como é que eu fico com o meu prejuízo? E aí ele mandou eu procurar um tanque de roupa suja para lavar. Não. E aí estourou. Aí ele começou a andar, eu falei, você não vai parar? E aí eu dirigindo, e começou aquela cena de filme que você começa a bater o carro um no outro, assim? Ui! Bateu? Bati várias vezes. Aí ele entrou em pânico e fugiu. Bateu no outro Fernando. Mas o prejuízo não aumentou? Eu já estava com prejuízo da lateral. Depois Gostei da cena. Depois eu fiquei mal. Porque assim, eu não coloquei esses compromissos do viver. Porque eu estava com meus pais no carro, com meu filho pequeno. Meu Deus, não era só você, era eles também, né? Exato. Agora, veja só, essa com os pais no carro, eu estava com a Leonie. Com a Leonie é a minha mãe. Uma vez eu estava viajando, e no meio da estrada um motoca me desafiou, cruzou na frente e tal, e eu dei umas buzinadas e tal, o cara parou. Saiu eu, acho que saiu o Ben-Hur, saiu o Jefferson, saiu outro, para fora minha mãe falou, para! E o cara saiu da moto para brigar, você entende? Nós estávamos em 4. Aí voltei pro carro e falei, meu, vai dar merda. O cara pode estar com a arma, vai dar merda. Vai dar. Não tem. Porque de repente vai brincando, tá com 4, vai brincando. E o cara tinha uma faquinha pequena já derruba um. Ou um 3/8. Um 3/8 que tem 6 aí derruba todos, né? Até o carro fica ferido, né? Mas você notou? A ira, ela vem, o pânico, ele vem. Cara, se eu não sei se eu tô com ira, de repente uma memória, eu tenho que acionar o compromisso do viver, eu tenho que acionar os direitos humanos, você entendeu? Eu tenho que acionar rápido.
E aí eu tenho o alinhamento do cristal. E aquilo que eu falei, aí você é um pinheiro, aí você faz o que você quer. E aí você fala para mim uma coisa que você falou agora, não, mas aí eu não quero mais. Não, aí que você vai querer tudo, você entende? Aí que você vai labora maior. Você sabe que tem direitos humanos, você tem os seus compromissos, você tem as regras locais, você tem a regra do trânsito, aí você já para, se tira. Vi uma coisa que eu achei fantástica, essa você vai gostar. Um velhinho passou na frente de um americano, nos Estados Unidos. Mas o americano xingava. Mas foi e fechou o velhinho, fechou a frente do velhinho, não igual você, porque não bateu, e começou a xingar o velhinho assim, com o celular gravando. Deu 20 segundos, o cara foi embora. Se eu gravar, eu tenho prova. Você entende? Se eu registrar, eu tenho prova. Qual é a má? Tem uma lei, tem uma prova. Mas a minha ira vai ser... Para que vai servir? Se depois eu nem prova tenho, né? Pois é. Uma pergunta, Jacques, para você. Se você tivesse em um campo de batalha, junto com soldados em guerra, na Segunda Guerra Mundial, Uau. Você estaria lutando com raiva ou estaria lutando com amor? Benhor, eu não estaria. Eu daria preso porque eu não queria ir. Entendi. Então eu não sei. Mas lá, se eu estivesse lá... Exato. Se eu estivesse lá, na guerra eu sei que tem dois estilos de cara. Tem uns caras que... Um enfermeiro. Você ia estar de enfermeiro. Por exemplo, e não gosto de sangue, mas ia estar de enfermeiro. Mas não, mas tô falando, eu entendo, a tua pergunta eu entendo. Porque tem cara na guerra que realmente ele... Não, o que você falou eu vou trocar. Mas exatamente o que você crocodilo. Você vai falar do crocodilo, né? Não. Que vai pegar e comer a presa dele com amor. Não. Vou falar do dois lutadores de artes marciais extremamente bom, e o melhor dos lutadores era só um por ano, tipo do Highlander, tá? E esse gueto de orientação, essa força, essa aula de guerra, tinha uma prova maior de cada um, que era o seguinte: todo ano, para você ser o melhor, você tem que saber de todas as artes marciais, mas vai ter que ganhar do urso. Não importa o que você é, você vai ganhar do urso. Então faz um encontro com o urso e você vai ganhar do urso. Em um ano, 2 ganharam do urso. E aí os 2 vieram para o mestre, um em cada momento. Mestre, olha, eu sei tudo. Eu sei a paz, eu sei o amor, eu sei as artes marciais, eu sei tudo. E ganhei do urso. O que eu faço para ganhar do meu companheiro, que também ganhou do urso? Uhum. Aí veio o outro também, pegou o mestre. Mestre, eu sei tudo. Foi 10 anos de estudo. Tá? Eu já sei tudo, o amor, a paz, todas as artes marciais. E já ganhei do urso. O que eu faço para ganhar do meu companheiro, que também ganhou do urso? Olha, o segredo é o seguinte. Faz ele virar urso. Ui! Meu Deus do céu. Faz ele ficar com raiva. Faz ele virar urso. Se ele virar urso, você ganha do urso. Claro. Eu acho que é mais ou menos que você está falando da guerra, né? Sim. Como que você vai com o espírito da guerra? Se você vai com o espírito de raiva, você tem pouca reflexão, você tem pouca lógica, você não tem uma estrutura maior. Você é urso. É forte, mas é urso. Você vai cair no engodo do vigarista, no engodo de quem quer te roubar, ou de quem quer fazer, que te provoca para você reagir, e ele vai dar um contra-ataque em você. Exato. O cara que chega com muita raiva, falando muito, ameaçando muito, acaba levando leva, né? Não tem sucesso na empreitada. É. E o que mais da raiva que você fala, meu? Além de tiçar cachorro? Não, igual a gente estava falando da raiva própria, né? Às vezes, quando a gente está sem controle, a gente aciona aquele personagem de fazer a justiça, o justiceiro, né? Fazer a justiça com as próprias mãos. A gente não acredita, por exemplo, nas entidades, nas competências, né? E a gente daí, mesmo a gente estando num lugar onde que não nos compete, dá vontade de acionar um justiceiro e ir lá e exterminar tudo e começar do zero. Mas é algo assim, um personagem que eu estou me policiando bastante e deixando cada qual com seu órgão competente, entendeu? E com isso aí, o que aconteceu? Eu experimentei. Como se diz, eu tive durante uns 3 últimos anos, eu tinha muito forte esse justiceiro desenvolvido, graças às atitudes de canalizar toda essa emoção,
e colocar tudo na parte musical, eu tive um crescimento nos últimos 3 meses, assim, uma coisa exuberante, sem igual. Conseguiu direcionar o Justiceiro. Exato. Deixei o Justiceiro dormindo e coloquei toda a força dele, desse personagem, canalizado no Maestro. E, cara, é estupendo. É estupendo o crescimento. Estupendo. Não, eu saí da rede social, não estou discutindo com esquerda ou direita, não estou discutindo política, religião, não estou discutindo futebol, não estou discutindo nada. Estou nessa mesma vibe. Eu só falo o seguinte, você está com problema, então procura o médico. Se você tem problema psicológico, procura o psicólogo. Eu só posso resolver a parte musical. Se for musical, fala comigo. Se não, aqui acabou o assunto. Sim, mas você colocou essa é a tua relação, você com o outro fora de você. Sim. Mas dentro de você ainda fala com os elementos que é a justiça ou é justiceiro. Não. Não, não é que eu reprimi, eu adormeci aquilo lá, porque era o que estava acontecendo. Eu estava curtindo o personagem justiceiro. Eu estava curtindo. Tipo o cachorro com raiva. Você curtiu o cachorro com raiva. E eu consigo observar. Eu tenho algo em mim que eu sou como uma espécie de um diretor. Eu consigo observar os meus personagens de outros olhos. Eu estou do lado de fora. Você sabe como que é o nome disso ou não? Metacognição. Então, e eu tenho facilidade com isso. Metacognição. Muita. Então, eu estava curtindo aquilo lá. Falei, nossa, que bacana isso aqui. Aí eu pensei assim, mas peraí, o maestro está dormindo, o maestro está enferrujado, o pianista está enferrujado. Eu falei, peraí, vamos ter que acabar com essa brincadeira, porque senão a conta vai ser muito cara. Sim. Entendeu? Eu parei o filminho. Parei com o filminho. Entendeu? Então, mas olha só, quando o justiceiro aparecer, se ele está adormecido, uma coisa do justiceiro que é importante. Cadê compromisso do viver? Cadê os direitos humanos? Tá, e vai, tudo bem. E cadê a inteligência local? Você tem que ter umas regrinhas para atuar. Vamos jogar bola? O gol tá lá. Não pode pegar com a mão na bola. Não pode. Só isso. Não vamos fazer? Vamos atacar. Mas, cara, é chutando a bola. É futebol. Não posso. É na piscina? Cara, você não vai entrar de salto alto na piscina. Cara, é piscina. Não é para entrar de salto alto na piscina. Uhum. Não, mas eu tô com muita energia. Mas nada, dá abraçada, pula, faz o que você quer. Mas dentro da regra do jogo. Então aí você pode se expressar maior, expressar com a alma inteira. E não vai ter punição contra você, porque você está dentro das regras. Uhum. Mas vai extravasar com toda a essência. Uhum. Que é legal também. Uhum. Fernanda, agora é a tua vez. Está quase finalizando aí. Bom, ciúme. Qual o bicho que vem? Faz um bom tempo que eu não encarno esse personagem. Tá? Não cultivo muito esse lado, não. Mas eu sou, por exemplo, uma pessoa, sei lá, territorialista. Eu cuido dos meus espaços, das minhas coisas, das minhas metas, com cuidado. Não sei se eu posso chamar isso de ciúme. O ciúme daquela sensação de você ser dono de algo ou de alguém. Não tem. Eu falo de outro ciúme. Eu falo aquele ciúme que você vê alguma coisa, alguém realmente vai sacanear o teu filho e você dói. E você muda o personagem. Esse ciúme. Aí o personagem trocou. Aí vai pegar a raiva ali do bem. Não, porque daí o personagem trocou, você entende? O ciúme ou senão é meu isso e o cara tá mexendo nisso. Ou o ciúme, você bateu no meu carro. Não vai parar, né? Isso é um apego, né? Um apego, mais que ciúme. Então, pode ser que seja um termo diferente. Né? Uhum. Mas eu estou falando o que descontrola, não um sentimento simplesmente do é meu, que funciona você, inverte você. Para tentar chegar perto do ciúme daquele cara que quer matar a mulher que separou dele, você entende? E que vai e mata mesmo. O feminicídio. Quer dizer, ele está matando por ciúme, mas de uma mulher que ele não mora mais com ela, inclusive. Onde chegou isso no cérebro? Qual parte do cérebro está acionada? Porque esses caras, por mais que mate, ele mata em cima de uma consciência que ele está naquele momento, uma consciência doentia, mas é uma consciência doentia, você entende? Não deixa de ser uma consciência. Ele está fazendo aquilo que ele acha que deve fazer. Por que ele acha que deve fazer isso?
para tentar entender o indivíduo nele, você entende? Então por isso que eu falo do ciúme, que é um tema forte. O ciúme parece que a pessoa está mexendo no meu ego, no que é meu, está mexendo no meu corpo, mas tem cara que tem ciúme do outro e você pode mexer no corpo dele e ele não liga. Mas se mexer no corpo da outra ou do parceiro, ele vira um caos. Isso é justiceiro. Justiceiro. Então, como que é isso, meu? Ciúme e justiça. Porque, veja só, vamos pensar no cara que ele tá querendo, ele vai matar a esposa, ou a esposa vai matar o marido por ciúme. Que é um crime passional. Vamos falar de crime passional. E você está falando de justiceiro. Por que justiceiro? Não, eu falei justiceiro porque na ação ele vai acionar esse cara para fazer essa justiça. Mas o sentimento que existe aí desses ciúmes, ao meu ver, eu não sou um psicólogo, ao meu ver, é o seguinte: se os relacionamentos eles são explosivos, eles acabam acontecendo essas tragédias, porque geralmente eles começam já ruim. O relacionamento que começa de uma pessoa vazia, procurando água para que encha o copo dele, ou seja, numa mulher que ele escolhe para tirar uma deficiência ou resolver-se utilizando a sua mulher, é um cara que não é nada resolvido. Se ele perde aquela mulher, ou se ele perde o carro, ou se ele perde aquele dinheiro, a vida dele já está projetada do lado de fora, ou seja, ele é vazio. Ou seja, se ele perde o carro, se ele perde o filho e se perde a mulher, então o cara é um cara vazio. O mundo dele acabou. Eu já acho que é um pouco, assim, tem um pouco disso, mas é algo que ele não começou... hoje eu acordei com ciúme da minha mulher e vou matar ela. Eu acho que é aquela coisa que você falou do seu personagem que você gostou. Ele teve um pouquinho de controle sobre alguém ou sobre alguma coisa, ele sentiu aquele prazer de estar naquele personagem que controla, que possui, que cuida. Então aí entrou o ego, daí no caso. É o ego de um possuidor, ele controla. E aí, assim, eu acho que é uma coisa meio espiral, é uma coisa que evolui. Ele vai crescendo naquele personagem, ele vai enriquecendo aquele personagem, esse ego dele, porque ele sente prazer, de alguma forma, naquele ego. Aquele ego está definindo ele, e hoje, que ele chega nas vias de fato, ou quase, ele está completamente entregue a esse personagem. Fernanda, se você quer conhecer um homem de fato, então dê poder a ele. Todo homem se transforma quando ele tem o poder nas mãos. E esse cara que utiliza o personagem com esse ego, com esse justiceiro, esse cara que vai fazer a besteira, ele experimenta a química, essa sensação de ser um todo-poderoso naquele momento, né? Então, e mesmo sendo apenas namorando, ou saindo com uma mulher, ou tendo alguma coisa. Né? Eu concordo com essa questão do poder. Me lembra bastante um fato que um rapaz de um estacionamento falou para mim. Eu estava conversando com ele, falei, mas você já experimentou cocaína? Ele falou, já experimentei cocaína, mas parei. Mas se você experimentou, e por que você parou? Cara, você recebe um poder tão grande e executa coisa que você não tem esse poder. Eu nunca experimentei cocaína, então não sei dizer, mas ele falou, você não tem, cara, mas você acha que tem o poder. Mas olha só, nem todo cara que experimenta cocaína, ele vai bater na esposa, você entende? Ou ele vai fazer um crime. Achar que tem o poder, mas ele deve ter alimentado esse bicho que vocês estão falando, do possuidor, do dono. E às vezes eu vejo esse possuidor, esse dono, pai de filho, sabe? O filho tem que fazer exatamente o que ele quer, porque senão vira um demônio, vira uma coisa... Agora, a experiência, eu tenho muitos amigos que utilizaram isso aí, eu não posso citar nomes aqui, eu nunca usei também, mas o que eu tenho observado, uma coisa que eu tenho bastante percepção, que a pessoa que utiliza esse tipo de narcótico muito poderoso, ela tem muita dificuldade para se desligar desse cara hostil, desse personagem hostil. Pelo ego cristalizado que ele desenvolve e não sai mais. Então, mas será que esse mesmo ego que a gente está simulando com esse cara que começa a ter o poder e bater, você entende? Será que é o mesmo princípio? Você entende? Porque, sabe, o cara que espanca a mulher,
estaria no mesmo princípio de impor a oposição? Porque às vezes ele espanca a mulher, logo depois toma um drink, então o álcoolzinho entra no meio, de repente ele esquece de compromisso, de direitos humanos, ele esquece de tudo e impõe uma vontade. E aí, como vocês falaram, e ao impor a sua vontade, curte esse cara que impõe a vontade. Tem paixão por ele, porque é um cara poderoso, né? Porque ele no trabalho ele não consegue isso, de repente num grupo de amigos ele não é a pessoa que é o centro das atenções. Essa coisa do feminicídio vem muito disso. Aqui eu sou o centro e todos se submetem à minha vontade. E tem outro fator seguinte, porque essa brincadeira de você assumir, não é brincadeira, você assume personagem, sai dele, volta e tal, observa e tal. Tem muita influência também da violência que o cara tem acesso aos jogos da internet, às notícias diárias, o estresse das guerras que ocorrem nos outros países, enfim, esse ódio da sociedade, essa não tolerância, o cara ele acaba surtando pelo fato de ser sensível e acaba sendo dominado por esse sentimento e, sem conseguir controlar, ele transfere para o outro. Então, mas aí que nós estamos falando o seguinte, aquilo que eu te falei, os vídeos, a internet, os games e o caramba, e de repente essa vida após a morte. O cara entra o personagem, o espírito aparece, o espírito de um game, 12 minutos depois que você parou o game, ele tende a sair, ele vai embora. Mas se você apega, você tenta manter e alimentar o espírito. E você aí conhece aquele jogo The Sims, Jackson? Não conheço. Eu conheço. Conhece? Eu não conheço. Foi, gente, há muitos anos atrás, assim, a minha irmã instalou, nossa, olha que jogo super legal. E aí é um jogo assim, você constrói a sua casa, você coloca seus móveis, você casa com uma pessoa, você tem filho, e você tem que cuidar da casa, alimentar, você tem que trabalhar, você tem que limpar a piscina, se a sua casa for grande e tiver uma piscina. Jackson, eu acabei viciada nesse jogo. Eu chegava do trabalho, ficava com o Lucas um pouco, ele ia dormir, eu ia pro computador jogar The Sims. Brincar na casa. Eu cuidava daquela casa fictícia, daquela casa que tinha uma televisão, não sei quantas polegadas, uma piscina, um carrão. E aí, de repente, eu estava transferindo todo o meu prazer de viver naquela vida virtual, entendeu? Desinstalei o jogo. Desinstalei o jogo quando eu comecei a sonhar que eu estava cuidando da casinha virtual, entendeu? Mas olha, Fernanda, vamos lá. Porque veja só, você tinha um prazer de tomar conta da tua casinha virtual. Ok. O que na vida é paralelo a isso? E por que esse prazer não está? Por que esse prazer foi maior? Porque durante o dia você tinha que chegar no teu extremo de prazer, glória e gozo. Você entende? Tem que chegar. Então o que você deve imaginar? O que você deve ser? É o banho? É o trabalho? É o almoço? Porque se você chegar no esplendor, glória e gozo, na realidade, nenhum game vai te raptar. Mas o game te rapta porque tem alguma coisa que você ainda não explorou. Exato. Então temos que explorar. Sacou? Isso que eu chamo de compromisso do viver. Você, no dia, no teu momento, tem que experienciar o máximo da tua idade nesse momento, pode usufruir, sem comprometer com o corpo. Mas na vida real, não com alguém que controla um gamezinho. Mas na vida real seria qual o momento? Porque o que acontece? Às vezes esse momento, você fuma ainda, né? Ou não? Às vezes esse momento é quando você sai e solta o cigarro para fora, porque entra um pouquinho mais de nicotina e você tem essa sensação. É prazer intenso o suficiente para ser um esplendor, glória e gozo? Ou está perto? Não, está perto. Antes era melhor. Então o que seria? É uma água? É uma caminhada? Porque daí você pega um sentimento comum, simples, do dia, e tenta colocar nele e agregar o valor de esplendor, glória e gozo. Você entende? Lembra do budista que o cara, para virar um ser maior, ele sai caminhando, e depois ele volta a voar aqui e volta a varrer a casa do mesmo jeito, com esplendor, glória e gozo? Isso! O esplendor, glória e gozo, a amplitude do ser está no ser e não na atividade. Eu estou varrendo a casa, ou lavando um prato, ou comendo, ou conversando com todo o esplendor, glória e gozo,
ou simulando, vamos ver o que você tem a dizer, quer dizer, eu não estou usufruindo o esplendor glorioso. Eu simulava no jogo, mas Estava certo. o resto passava tudo no automático, aquela coisa, levanta, vai trabalhar, volta, cuida do filho, senta, dorme, levanta, toma banho, eu posso falar um pouquinho? É o seguinte, a dica é o seguinte, em qualquer coisa que você estiver fazendo, qualquer coisa, até lavando o prato, esteja por inteira, 100%. Que daí você já está em glória e gozo, porque nós já somos glória e gozo. Sempre foi, sempre foi. Exatamente. É só negando o que deixa de ser. Então, esse é um fator bacana. Quer dizer, se você nega ser, ou tem um preconceito de ser, ou não se entrega inteiramente num momento específico, você entende? E aí você perde o fluxo natural do ser humano, que é o esplendor, glória e gozo, que é também o se deprimir, que é o entrar em euforia, que é gostar, que é o chorar, que é o cantar, que é o vibrar. Eu acho que todo o fluxo humano ocorre, e não falar assim, sempre sorrindo, né? Ou senão, sempre a vida é ruim, a vida é ruim, a vida é ruim. E uma ferramenta que é legal deixar com vocês, e, cara, eu enfatizo bastante essa ferramenta, porque é uma ferramenta que a neurociência está começando a estudar. Os sons, os estímulos entram no teu cérebro e a tua memória, tudo entra. Nada tem peso. E você diferencia tudo com a atenção. E o colorido e a amplificação dos dados é a atenção. Então, a atenção que você joga de um lado para o outro é que você pode mudar a tua vida. Existe uma coisa que eu gostaria de adicionar, que tudo que você coloca é a atenção, com emoção, fica muito mais intensa. Sim, sim. Engajado, uma atenção com engajamento. Exatamente. Ela dá um aspecto totalmente diferente. Teve um dia que um americano, um aluno meu, estava dando aula nos Estados Unidos para um grupo de pianistas, e ele chegou, professor, tem uma dificuldade muito grande. Essa peça aqui, ela nunca vai entrar na minha cabeça. Eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, você vai levar essa peça para casa e vai olhar para ela, vai escutar ela e vai fazer de conta que você se apaixonou por essa música, por essa peça. Quando você conseguir se apaixonar por essa peça, aí estuda ela e você vai ver que vai conseguir. Uma semana depois ele chegou e me agradeceu. Eu falei, é a melhor coisa que tem. Se você não gosta da peça, você nunca vai aprender. Se você vai e faz de conta que gosta dela, você transcende ela. Beleza, pessoal. Vamos ficar nessa. Essa foi boa. Vou gravar isso daí e depois mando para vocês também, tá bom? Beleza. Um grande abraço. Beijo pra você. Abração a todos. Tchau.